Helena nunca acreditou em amor. Não porque fosse amarga ou fria, mas porque a vida nunca deu a ela espaço para esse tipo de luxo. Desde cedo aprendeu que sentimentos não pagam contas, não salvam casas e muito menos mantêm alguém seguro. Cresceu vendo a mãe trabalhar até desmaiar de cansaço e, ainda assim, perder tudo. Depois que ela se foi, Helena ficou sozinha, com dívidas, memórias e uma certeza: depender de alguém era perigoso. Mas usar alguém, isso era sobrevivência. Quando a proposta chegou, ela não hesitou. Casar-se com Augusto Vasconcelos, um nome conhecido, respeitado e temido. Milionário, reservado, quase nunca visto em público, sem aquele olhar calculista que parecia enxergar além das pessoas. Não havia escândalos, não havia histórias românticas, não havia nada. Era como se ele existisse fora do mundo emocional. E era exatamente por isso que Helena aceitou. Porque homens como ele não se apaixonam. Isso tornava tudo mais fácil. O acordo era simples. Um casamento de conveniência. A aparência pública impecável. Discrição absoluta. Em troca, ela receberia uma quantia suficiente para nunca mais se preocupar com dinheiro. Sem amor, sem envolvimento, sem complicações. Perfeito. Ou pelo menos, parecia. O casamento foi discreto, quase frio. Poucos convidados, poucos sorrisos, nenhuma emoção real. Helena vestia um vestido elegante, mas simples. Nada extravagante. Não queria chamar atenção, apenas cumprir seu papel. Quando Augusto segurou sua mão no altar, ela percebeu algo estranho. Ele não tremia. Não havia nervosismo nem hesitação. Era como se ele já tivesse vivido aquele momento. Ou pior, como se soubesse exatamente como tudo terminaria. O olhar dele cruzou com o dela por um segundo. E pela primeira vez, Helena sentiu um leve desconforto. Como se estivesse sendo estudada. A nova casa era enorme. Fria também, silenciosa. Helena caminhava pelos corredores como uma visitante, mesmo sendo agora a dona daquele lugar. Cada detalhe parecia cuidadosamente planejado, mas não para conforto, para controle. Na primeira noite, Augusto não tentou se aproximar. Apenas disse com a voz baixa e firme: "Temos regras." Ela ergueu o olhar, sem surpresa. "Imaginei. Não entre no meu escritório. Não mexa em documentos." E ele fez uma pausa, observando-a com mais atenção. "Não minta para mim." Helena quase sorriu. Aquilo era irônico, mas assentiu. "E você?" "Eu?" Ele inclinou levemente a cabeça. "Eu já sei quando estão mentindo." Aquilo ficou no ar por alguns segundos. Pesado, incômodo. Os dias passaram e algo começou a não fazer sentido. Augusto não era apenas distante. Ele era atento demais. Sabia quando ela saía, mesmo sem avisar. Sabia o que ela gostava de comer. Sabia detalhes que Helena nunca contou. No começo, ela pensou que fosse investigação. Afinal, homens como ele sempre se protegem. Mas então vieram as pequenas coisas. Uma música antiga, tocando no momento exato em que ela pensava nela. Um livro que ela amava na infância, esquecido sobre a mesa, sem que ela jamais tivesse mencionado. E o mais estranho, um perfume, o mesmo que sua mãe usava. Helena congelou ao sentir aquele cheiro pela primeira vez no corredor. Aquilo não era coincidência. Naquela noite, ela decidiu quebrar uma regra. Esperou a casa silenciar. Caminhou até o escritório de Augusto. A porta estava destrancada. Errado. Homens como ele não deixam portas abertas por descuido. Mas Helena entrou. O ambiente era organizado demais. Frio demais. E então ela viu uma pasta, como o nome dela. Helena, completo, detalhado. Ela abriu fotos antigas, relatórios, registros, informações que ninguém deveria ter. Nem mesmo ela lembrava de algumas coisas. Mas o que realmente fez seu coração acelerar foi uma foto específica. Ela, criança, ao lado da mãe. E alguém cortado da imagem. Alguém que claramente estava ali, mas foi removido. Helena sentiu o ar faltar. Aquilo não era investigação recente. Aquilo era acompanhamento. Desde sempre. É interessante, não é? A voz de Augusto surgiu atrás dela. Calma,
sem surpresa. Helena virou lentamente. Você estava me seguindo? Ele deu um passo à frente. Não. Outro passo. Eu estava te esperando. O silêncio ficou pesado. Ela tentou manter a postura firme. Isso é algum tipo de jogo? Ele parou bem à frente dela, olhos fixos nos dela. Você aceitou esse casamento por dinheiro. E você aceitou por quê? Ele sorriu. Mas não era um sorriso gentil. Era perigoso. Porque você era a única pessoa que eu precisava. Helena sentiu um arrepio. Para quê? A resposta veio sem hesitação. Para terminar algo que começou muitos anos atrás. Naquela noite Helena não dormiu. Cada peça começava a se encaixar, mas de forma errada. Augusto não era apenas um homem frio. Ele tinha um plano. E ela fazia parte dele desde muito antes de aceitar aquele casamento. Mas por quê? O que ela tinha a ver com ele? No dia seguinte, ela confrontou. Eu quero a verdade. Augusto não negou, não desviou. Apenas a observou por alguns segundos, como se decidisse algo. E então disse, sua mãe não morreu por acaso. O mundo de Helena parou. O quê? Ela foi envolvida em algo perigoso, algo que nunca deveria ter acontecido. Helena sentiu o coração acelerar. Você está mentindo. Não. Ele se aproximou. E você também estava lá. Ela recuou. Eu era uma criança. Exatamente. Silêncio. Pesado. Denso. Você não lembra? Ele continuou. Mas você viu tudo. Helena tentou respirar. Isso não faz sentido. Faz. E é por isso que você está aqui. Você quer que eu... Lembre! Ele assentiu. Porque você é a chave. Helena riu nervosa. Isso é loucura. Mas no fundo, algo dentro dela tremia. Porque por mais absurdo que fosse, parecia real. Naquela tarde, tudo mudou. Ela encontrou algo escondido em seu quarto. Uma caixa que não era dela. Dentro, uma fita antiga. E uma única frase escrita. Você nunca esqueceu. Só escondeu. Quando colocou a fita para tocar, Helena parou de respirar. A voz era dela, mais jovem, assustada, e dizendo algo que fez o mundo dela desmoronar. Eu vi. Foi ele. A gravação cortou. Naquele momento, Helena entendeu. Ela não estava em um casamento por interesse. Ela estava presa em algo muito maior, muito mais perigoso. E Augusto não era o vilão da história, ou talvez fosse, mas não o único. E pela primeira vez, Helena teve medo de descobrir a verdade, porque sentia no fundo da alma que quando tudo viesse à tona, nada seria como antes. Nem ela, nem ele. Helena ficou parada diante do aparelho. A fita já havia parado de girar, mas o som ainda ecoava dentro dela. Eu vi, foi ele. A própria voz, mais jovem, assustada e cheia de algo que ela nunca imaginou sentir ao ouvir a si mesma, certeza. Suas mãos tremiam. A respiração falhou por um instante. E pela primeira vez desde que entrou naquela casa, Helena não pensou em dinheiro, nem em estratégia. Pensou em fugir. Então você finalmente encontrou. A voz de Augusto veio da porta, sem surpresa, sem pressa. Helena virou lentamente. Isso é real? Ele não respondeu de imediato. Apenas entrou, fechou a porta com cuidado e ficou observando-a como se esperasse que ela mesma chegasse à conclusão. Você colocou isso aqui? Sim. Por quê? Porque você precisava ver com seus próprios olhos. Helena engoliu seco. Ver o quê? Ele se aproximou. Que você nunca foi apenas uma espectadora. O silêncio entre os dois ficou pesado, mas dessa vez, diferente. Não era apenas desconfiança, era conexão, algo invisível, mas inevitável. Quem é ele? Helena perguntou finalmente. Augusto respirou fundo, como se aquela resposta fosse algo que ele evitou por anos. O homem que destruiu a sua vida e a minha. Aquilo atingiu Helena como um choque. A sua? Ele assentiu. Eu não te escolhi por acaso. Então tudo isso? Ela gesticulou ao redor. Foi planejado?
Sim. Inclusive o casamento, ele sustentou o olhar dela. Principalmente o casamento. Helena deu um passo para trás. Mas não por medo, por compreensão. Você me usou. Augusto não negou. Sim. Ela respirou fundo. E agora? Agora? Eu preciso que você confie em mim. Helena riu incrédula. Confiança? Depois de tudo isso, ele deu mais um passo à frente. Eu sei que parece absurdo. Parece? Mas se você quiser respostas, precisa vir comigo. Helena ficou em silêncio por alguns segundos. Ela poderia ir embora, pegar o dinheiro, sumir, nunca mais olhar para trás. Mas algo a segurava. A fita, a voz, a memória que insistia em voltar. Como um eco distante. E, principalmente, o olhar de Augusto. Não era mais frio. Era carregado de algo que ela reconhecia. Dor. Para onde? Ele respondeu sem hesitar. Para o lugar onde tudo começou. A viagem foi longa, silenciosa, mas diferente de antes. Agora, Helena observava tudo com outros olhos. Cada detalhe, cada gesto de Augusto parecia esconder algo maior. E, aos poucos, ela começou a perceber algo inquietante. Ele não estava no controle total. Não como ela pensava. Havia urgência, havia tensão, havia medo. Quando chegaram, Helena sentiu o corpo inteiro arrepiar. Era uma casa antiga, abandonada, mas familiar, muito familiar. Eu já estive aqui, ela sussurrou. Augusto assentiu. Sim. Cada passo dentro da casa fazia algo dentro dela se mover. Memórias fragmentadas, imagens rápidas, sombras, vozes. E então, um grito. Helena levou a mão à cabeça. Eu lembro. Augusto se aproximou com cuidado. Calma. Não, eu preciso ver. Ela avançou até um quarto no fundo. A porta ainda estava lá, velha, riscada. E quando ela tocou, tudo voltou. A noite, a discussão, sua mãe chorando. Um homem que ela não conseguia ver claramente, mas cuja presença era sufocante, perigosa. Você prometeu? A mãe gritava. Promessas não valem nada, a voz masculina respondia. Helena caiu de joelhos. As lágrimas vieram sem controle. Ele estava aqui. Augusto se ajoelhou ao lado dela. Sim. Quem é ele? Augusto hesitou, pela primeira vez. E então disse: meu pai. O mundo parou. Helena o encarou sem conseguir processar. O quê? Ele foi o responsável. Isso não faz sentido. Faz. Augusto respirou fundo. Ele estava envolvido em negócios ilegais. Sua mãe descobriu, tentou sair e levou você junto. Helena sentiu o coração acelerar. E você? Eu também estava lá. Silêncio. Eu vi tudo, Augusto continuou, mas não pude fazer nada. E eu? Ele a olhou com intensidade. Você viu mais do que eu. A memória voltou com força total. O momento final. O empurrão. A queda. O silêncio. Não, Helena sussurrou. Não foi um acidente. Não. Ele matou ela. Augusto assentiu. Helena tremia. Mas então, algo mudou. Mas, na fita, ela fechou os olhos. A voz dela. Foi ele? Então entendeu. Eu tentei contar. Sim. E alguém me fez esquecer. Augusto ficou em silêncio, porque aquela parte ele não sabia. Não foi só seu pai. Helena disse agora com a voz firme. Tinha outra pessoa. Um som ecoou pela casa. Um passo. Lento, aplaudindo. Finalmente. Os dois se viraram. E o homem que apareceu fez o sangue de Helena gelar. Muito bom, Helena. Ela deu um passo para trás. Você era alguém que ela conhecia, que confiava, que nunca suspeitou. O advogado da família. Augusto ficou tenso. Você, eu mesmo,
Ele sorriu. Achei que demorariam mais. Helena sentiu o corpo gelar. Você fez isso? Eu ajudei. Por quê? Ele deu de ombros. Dinheiro, poder, controle. Augusto avançou. Meu pai morreu. Sim, o homem respondeu. E levou a culpa sozinho. Silêncio. Mas eu garanti que nada viesse à tona. Apagando a memória dela? Augusto perguntou. Exatamente. Helena sentiu a raiva crescer. Você destruiu minha vida. Não, ele corrigiu. Eu te preservei. Crianças traumatizadas são imprevisíveis. Augusto fechou os punhos. Acabou. O homem riu. Vocês realmente acham que tem alguma prova? Helena ficou em silêncio. Por um segundo. E então? Eu tenho. Ela ergueu a fita. E agora eu lembro de tudo. O sorriso do homem desapareceu. O que veio depois foi rápido. Discussão, tentativa de fuga. Mas Augusto já tinha planejado tudo. Dessa vez, completamente. A polícia chegou, as provas foram entregues. E pela primeira vez em muitos anos, a verdade veio à tona. Dias depois, o silêncio na casa era outro. Leve, quase estranho. Helena estava na varanda quando Augusto se aproximou. Acabou. Ela assentiu. Acabou. Um momento de silêncio. Então, ela disse, o que acontece agora? Augusto olhou para ela, sem máscaras, sem estratégias. Agora, você é livre. Helena sentiu algo inesperado, um aperto no peito. E você? Também? Ela hesitou. E o nosso casamento? Ele demorou a responder. Foi um acordo. Ela assentiu, mas não saiu. Mas ele continuou. Não precisa continuar sendo. Helena o encarou. Você ainda quer isso? Augusto deu um pequeno sorriso. Dessa vez, verdadeiro. Não pelo acordo. Silêncio. Então por quê? Ele respondeu com calma. Porque em algum momento deixou de ser um plano. Helena sentiu o coração acelerar. Eu não acredito em amor, ela disse quase como um reflexo. Ele se aproximou. Nem eu. Mais um passo. Mas acredito em escolha. Helena sorriu, pela primeira vez sem defesa. Então escolhe ficar? Augusto não hesitou. Todos os dias. Ela respirou fundo e, pela primeira vez na vida, não pensou em fugir. Aceita, então eu também escolho. E naquele momento, sem acordos, sem interesses, sem passado entre eles, apenas dois sobreviventes, começando algo novo. Um casamento que começou como mentira, mas terminou como verdade. E pela primeira vez, Helena acreditou que talvez o amor não fosse um luxo, mas uma consequência.